boa tarde, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Urbano. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2025, uma sexta-feira. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, libertando, cortando laços, quebrando arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor, a gente está em Êxodo 9, a quinta praga, a morte dos rebanhos, tá? Depois o Senhor disse a Moisés: vai ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixe o meu povo ir para me prestar culto. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30. Deus, eu te peço nessa hora que o missionário Nadira diminua e desapareça, e que o Senhor cresça e apareça, que o objetivo deste canal é somente pregar e ministrar a tua palavra, que é santa e preciosa, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida para as nossas vidas. Amém. A gente vê que o intuito do Senhor era que Faraó deixasse o povo ser livre para fazer um culto a ele, né? Era o que Deus sempre, né, vinha batendo em tecla ali através de Moisés. E a gente vê que ele diz assim: a quinta praga, a morte dos rebanhos. A quinta praga, morte dos rebanhos. Depois o Senhor disse a Moisés: vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois, as ovelhas. Então Deus diz assim: o faraó, diga a ele, se ele não deixar, a minha mão vai pesar, tá? Deus, ele sempre falando da mão dele, mostrando que ele tem um poder, tá? Que a mão dele, quando pesa, igreja, não tem para ninguém, tá? É terrível, né? Aí ele via praga terrível sobre os rebanhos. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. Então Deus, ele deixa bem claro, né? E o que ele vai fazer é com o rebanho dos egípcios. E não com o rebanho do seu primeiro filho, né? Que é Israel. Então tem uma distinção, né? Tem uma separação aí entre os filhos, tá bom? Distinção ali de Deus, Deus deixa bem claro, tá? E aí diz assim: o Senhor estabeleceu um prazo, amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. No dia seguinte o Senhor fez todos os rebanhos dos egípcios morrerem, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Mesmo assim, igreja, por quê? Eu não consigo entender, porque Deus, ele tinha um propósito, tá? Então, assim, Faraó, ele só ia liberar o povo quando Deus tivesse cumprido ali todo o castigo que teria que vir sobre ele, tá? Porque o que ele fez com o povo de Israel não foi pouca coisa. Então, aí Deus também permitiu, né, que ele fosse castigado ali, o Egito, por causa do povo de Deus. Porque o povo de Deus, né, é o povo escolhido que Deus fez, tá bom? Então, Deus, quando ele fala, ele faz, né? Ele mostra o seu poder ali, toda a autoridade ali, né? Para fazer do jeito que ele quer e da maneira que ele quer. Então, quando a mão do Senhor vem, né? Que envia ali, vem devastando tudo. Sabe por quê? Os egípcios também, eles adoravam animais, deidades. Então, assim, eles tinham essa cultura, tá? De idolatria aos animais, cabeças de animais, deuses, touro, essas coisas, tudo eles tinham, né? Era idolatria. Então, Deus, ele veio mostrar, né? Que não adianta a gente ser idólatra, tá? Ele estava repreendendo ali aquela religião egípcia, porque era uma religião totalmente pagã, né? Uma religião perversa em muitos comportamentos, né? E aí, quando é no outro dia mesmo que Deus mata ali, os egípcios vê a diferença do Deus de Israel, né? Do Deus verdadeiro que fez os céus e a terra, e dos deuses, né, de animais, idolatria que eles tinham, tá? E ali, mas aí todos o rebanho do egípcio veio a morrer. Não ficou uma igreja, não ficou um para contar o gado, para contar, não, nem um gado para contar a história, né?
E aí, a gente vê aqui que a sexta praga, né, são as feridas purulentas, tá? Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés e Arão: tirem um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar diante de Faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais. Olha, igreja, pensa que situação. Aquelas feridas, né? Purulenta, feridas, sabe aquelas úlceras, né? Aberta, misericórdia. Eles tiraram de uma fornalha e a puseram diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Igreja, pensa, igreja, misericórdia, uma bolha, Senhor. Nem magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito, né? Então Deus já tinha dito: Faraó não vai, né? Não vai liberar vocês, né? Porque ele tá com o coração obstinado, porque o Senhor permitiu, né? Aí quando Moisés espalha ali, né? Na cara de Faraó, ele simboliza assim que vai estar espalhando ali, né? Aquela praga ali em todo lugar, né? Então a gente vê que, meu Deus, pensa essas feridas purulentas, essa úlcera, né? Que estourou ali nesse povo, né? Vamos lá continuar? No 10. E eles tiraram o cinza de uma fornalha e se espalharam diante de Faraó e espalhou pelo ar. E feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas como os demais. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e ele se recusou a atender Moisés e Arão conforme o Senhor. Igreja, alguns historiadores dizem que essas aí era uma úlcera negra, sabe? Muito assim, que ardia, sabe? Que ardia. Gente, não tá nem pra a dimensão de como era isso, tá? Mas foi que Deus permitiu. Vamos lá, a sétima praga, o granizo. Disse o Senhor a Moisés: levanta-se logo cedo, apresenta-se ao faraó e diga que assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixe o meu povo ir embora. Deus, ele só queria: deixe o meu povo ir embora. E aí, deixe o meu povo ir embora. Caso contrário, mandarei desta vez as minhas pragas contra vocês, contra seus conselheiros e contra o seu povo, para que vocês saibam que em toda a terra não há ninguém como eu. Então Deus deixava bem claro: não tem, faraó, você pode estar adorando cabecinha de animal, ser pagã, tem os seus pagãozinhos aí, mas não tem ninguém como eu. Não tem ninguém como Deus, né? Deus mostrando que ele é o único, tá? Não tinha ninguém como ele em terra nenhuma. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferido você e o seu povo. Eu poderia ter matado, Deus está falando, já poderia ter destruído vocês, né? Eu já poderia. Mas por que Deus não fez, né? Aí diz assim: porque eu já poderia ter estendido a mão, ferido você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Olha, igreja. Fala assim: eu sou Deus, se eu quiser te acabar com você, eu acabo. Mas não. Continuo sendo Deus. Aleluia. E aí, nossa, eu sentei que até escorreguei para baixo. E aí, igreja, Deus ele deixa bem claro assim o poder dele mais uma vez, né? Mas eu o mantive em pé exatamente como com este propósito, mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado, né? Aí Deus deixa bem claro: eu só não te matei ainda porque eu quero que o meu nome seja proclamado, entendeu? Porque Deus o matou? Porque ele quer que o nome dele seja proclamado. Então, Deus ele mostra para Faraó: Faraó, eu só não acabo com você agora porque eu não quero. Eu quero que o povo saiba que eu sou Deus que fiz você. Tipo assim, honrar o meu povo, abençoar o meu povo, né? Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não deixa aí, né? Deus deixa bem claro. Você ainda tá insistindo de ficar contra o povo? Contudo, você ainda insiste em ficar contra o meu povo? Não quer que o meu povo venha fazer, né? Venha me adorar? Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu do Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora, mande recolher os seus rebanhos, tudo o que você tem nos campos, todos os animais que estiverem no campo, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão.
Olha Deus cuidando dos animais, meu Deus do céu. Os conselheiros do faraó que temiam a palavra do Senhor apressaram-se em recolher aos abrigos e aos seus rebanhos e os seus escravos, né? Então sabia que quando Deus falava, estava falado, né? Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor deixaram os seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então, sempre tem aqueles que acreditam na palavra de Deus e aqueles que não acreditam, né? Então, assim, a gente vê que é algo terrível, ok? Eles já tinham visto a praga que nem os magos conseguiam ficar de pé. Aí Deus fala aqui do granizo, mas eles ainda continuam. Meu Deus, engraçado, né, igreja? Que isso não é só daqui, tá? É em todo lugar. Tem gente que acredita e tem gente que não acredita. Entendeu? E assim vai. Vamos continuar. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e cairá granizo sobre a terra do Egito, sobre os homens, sobre animais, sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez... Olha, igreja. Olha que coisa. Diz assim, ó. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões, granizo, raios caíram sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo e raios, cortava o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Então, assim, desde quando ele era uma nação, nunca teve uma tempestade dessa, porque foi o próprio Deus que falou que ia fazer, né? Que ia mandar a tempestade. E Deus mandou essa tempestade ferrenha aí para o povo do Egito, né? E diz assim no 25, em todo o Egito, o granizo atingiu tudo que havia nos campos, tanto homens como animais, destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Olha, igreja, a tragédia. Vou ler de novo. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo que havia nos campos, tanto os homens como os animais, destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Aquele que der ouvido, entendeu o mistério, mas aqueles que não, não deram ouvido, pagou o preço. E a gente vê também que mamãe já vai. Então, quando Deus ele vem aqui e mostra, ele mostra o poder dele, tá? Mostrando que não tinha como, né? Porque assim, é algo que aconteceu, ele deixa bem claro. O Egito ainda, desde que ele era uma nação, nunca tinha tido uma chuva dessa de granizo. Deus mostrando o poder dele, ok? Mas a gente vê também, vamos continuar essa parte para me abrir um aspas aqui. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo que havia nos campos, tanto homens como os animais, destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente, detalhe, somente aonde? Somente na terra de Gozém, onde estavam os israelitas, não caiu granizo, né? Somente em Gozém, né? Em Gozém. Deus mostrando a diferença, né? De Gozém para o Egito, né? A diferença. Deus guarda. Manuel vigia. Deus guarda, né? Aí diz no 27, então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, desta vez eu pequei, o Senhor é justo, e eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir, não precisa mais ficar aqui. Moisés respondeu, assim que eu tiver saído da cidade, erguerei a mão em oração e o Senhor e os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor, né? Então ele deixou bem claro, saibas, né? Para que saibas que a terra pertence ao Senhor, que tudo é de Deus, né? Então, Moisés, ele deixa bem claro. Faraó, não adianta você vir querer enganar, que não vai dar mais, né? Só vai cessar os trovões e tudo quando a gente sair daqui. É porque Faraó, ele ficava mentindo, né? Ficava enganando. No 30. Mas eu bem sei que tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor, né? Não sabe. Se soubesse o que era tremer, né? E aí diz aqui assim, né?
No 31. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadureceram mais tarde. Assim Moisés deixou o faraó, saiu da cidade e ergueu a mão ao Senhor. Os trovões e os granizos cessaram e a chuva parou. Então Moisés fez o que ele havia dito, né? Cumpriu com a sua palavra. E faraó? Você acha que o faraó cumpriu na 7ª praga? Não. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões havia cessado, o que ele fez? Pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. Então Deus tinha um propósito, tinha uma lição para o faraó, né? Deus queria algo, né? E o coração do faraó continuou endurecido. E ele não deixou que os israelitas saíssem como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Então, mais uma vez, né? Ele ficou com o coração endurecido, obstinado e não deixou que o povo fosse, né? Então, igreja, a gente vê o cuidado de Deus para com o seu povo. A gente vê nessa história, a gente vê na história do gado, que só o rebanho do Egito que é ferido, o rebanho dos israelitas não é, né? O granizo, ele cai só no Egito, não cai na cidade de Gozém. Então, Deus guardando o seu povo, tá? Porque a opressão era para o opressor, tá? A opressão de Deus era com o opressor de Israel, entendeu? Então, Deus estava trabalhando. Então, igreja, Deus, ele é maravilhoso, sabe? Às vezes, a gente passa por situações, a gente se questiona, né? Que é natural. Mas Deus, ele é maravilhoso, né? Permaneceremos firmes com o Senhor, tá? Porque as promessas vêm, Deus, ele vê o clamor, Deus, ele ouve e na hora certa ele se levanta para nos libertar do Egito. Hoje eu tô muito feliz, né? Vou compartilhar com vocês um testemunho, não é meu, mas é um testemunho de um amigo meu, né? Que Deus, né? Deus sempre prometera para ele uma casa, né? E ele morava num córrego. Ele perto daquele córrego todo ano, começo de ano, época de chuva, esse irmãozinho sofria porque enchia, ele perdia tudo que ele tinha conseguido de doação e ele perdia. Os outros ajudavam, ele ganhava, ele comprava e ele perdia. E ontem à noite ele mandou uma mensagem que ele ganhou uma casa, a igreja ele mandou a foto, uma casa de 3 andares. Né? 3 porque embaixo é um sobrado e ainda em cima tem uma cobertura, uma área gourmet. Ainda tem uma edícula no fundo, garagem para 3 carros, uma coisa linda, igreja. Né? Esse é o nosso Deus, né? Esse irmãozinho, ele tem chorado anos e anos e anos, né? E Deus ontem cumpriu a bênção na vida dele. Eu tô muito feliz por ele. Né? E eu creio que a minha vai chegar também a sua, amém? Deus abençoe, fiquem na paz.